E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. E Finwë se entristeceu quando os Teleri não vieram, e ainda mais quando descobriu que Eywe fora abandonado, e soube que não haveria de vê-lo de novo, a menos que fosse nos salões de mandos. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar sobre The Eldamar e dos Príncipes dos Eldali, que é esse novo capítulo aí do Silmarillion, ainda a gente contando a saga dos filhos de Ilúvatar, dos elfos, dos Eldar, dos Noldor, todos os nomes, de né? todo mundo. É, exatamente. No último capítulo a gente falou sobre o Eywe, que ele sumiu e ele estava com a Melian. E agora a gente vai ter um pouco de desenvolvimento sobre esse sumiço. Já teve um pouco no último capítulo, mas tem um pouco de desenvolvimento aqui também. Mas principalmente sobre o que é este capítulo. Esse capítulo conta a saga do restante dos elfos para chegar a Valinor e a má vontade do Ulmo com toda a situação. Como sempre. É. Como vocês devem saber, né? A partir de agora a gente já vai falar com spoilers, se é que existem alguns spoilers. Porque essa é uma história bastante estranha, não é? Não tem nenhum plot twist, nem nada impressionante. É uma monografia, ele já falou tudo que vai acontecer no começo. É. Então não tem como ter spoiler. É. Mas vamos lá. Acho que o mais importante é a gente definir aqui o que é Eldamar, né? Porque Eldamar é de Eldamar e dos Príncipes dos Eldali, o nome desse capítulo. Eldamar é uma baía é uma formação geográfica, e ela também, em alguns momentos, ela é chamada de Casadelfos. Eu acho que é uma tradução direta. Eldamar e Casadelfos tem a ver, porque Eldar são os elfos, né? Uhum. Então, o mar... Não é um quiosque, como a gente falou no último capítulo, um quiosque que vem da caipirinha e pastel na praia. O que faria bastante sentido, principalmente envolvendo os Teleri, que são os mais relaxados dos elfos, que querem ficar na beira da praia, tocando. Os Teleri são, a gente tava falando, os Teleri com certeza são aqueles elfos que só começam a trabalhar depois do meio-dia. Sim. Né? Antes disso... Espertos eles. Tem que dar uma relaxada, né? Que isso, pelo amor de Deus. Tem que trabalhar relaxada, né? Trabalhar relaxado, trabalhar bem, trabalhar direito. O importante é a qualidade, não a quantidade. A gente falou do Eywe, da Melian, né? O Eywe volta neste capítulo, né? Porque o que acontece é que alguns Teleri falam, não, a gente vai ficar aqui pra trás esperando o Eywe. E enquanto outros seguem o Eywe, não se percam, a gente tá falando de Eywe e Eywe, né? Então outros seguem o Eywe pra chegar lá à praia. Mas só que os Noldor já foram. E os Vanyar também. Porque na primeira chamada do Ulmo, ele não faz segunda chamada nem terceira, eles estavam lá, o Ulmo falou, beleza, vamos lá então. Pois é. Não, boa parte da história é sobre isso, né, na verdade, porque assim, teoricamente eram pra todos os Valar decidiram que era pros elfos todos irem pra Valinor. Que Valinor é a terra dos Valar, dos deuses lá, que é o lugar mais lindo do planeta. E os elfos estavam na Terra-média, e aí os Valar querem que os elfos vão pra lá. Eles foram migrando aos poucos. O Ulmo nunca quis isso. Ele falou assim, mas uma parte deles gostam de morar lá, por que eles vão trazer eles à força, praticamente, sabe? Parece que vai trazer esperneando os elfos. Aí, ou, assim, não à força, mas vai ter que ficar, tipo, enchendo o saco deles pra eles virem, sabe? Tipo, insistindo. E como o Melkor fez umas geadas, complicou bem mais o caminho, então tinha que ser pelo mar, né? Sim, isso no passado, né? O Melkor, ele tá aprisionado atualmente. E Não atualmente, mas no livro, né? Na história. Apesar que ele pode ter saído e ter causado todo o caos que tá no mundo também. Talvez. Mas ele tá aprisionado nos calabouços lá, e de Valinor, eu acho. As geadas que ele produziu, elas existem até hoje, porque tudo de ruim vem do Melkor, né? E isso causa problemas pros elfos. Os elfos que ficaram são os Teleri. E aí eles falam que os Noldor, que são o segundo povo dos elfos, que os elfos são divididos mais ou menos em 3 povos, né? Isso, que é o Finwë, que é o líder dos Noldor. Então. O Finwë, ele fica triste porque os parentes deles estão do outro lado, tipo, ele quer que traz eles arrastados, né? Aí ele, porque os Teleri estão lá, porque eles foram abandonados, porque não sei o quê.
os Valar, realmente, os Valar vão lá assim, não, é isso mesmo, Umo, vai lá buscar os caras, sabe? Aí ele chega pra segunda chamada, né? Aí tá lá os Teleri na praia, finalmente chegaram, que estão seguindo o Oe, e com isso, ele de novo usa uma ilha pra movimentar os elfos. Só que, de novo, eles vão só parcialmente. Isso. Porque ele chega e ele joga lá uma conversa nos caras, ele fala assim, vou te ensinar várias coisas, aí eles, nossa, que legal, não sei o que, vamos lá, vambora. E aí ele vai lá, leva uma parte, só que o restante queria ficar. Ele falou, não, tá vendo, eles querem ficar. Aí quando ele volta, os caras ficam enchendo o saco de novo pra ele. Não, mas traz o resto. Não, não tá completo enquanto não tiver todo mundo aqui, sabe? E aí ele fica contando uma historinha, assim, porque aí os Teleri viram a luz que vinha, e aí eles foram seduzidos. Não, eles foram obrigados. No fim das contas, ele levou aí ele mandou o Ocê dessa vez, né? Ele falou, não, eu não vou fazer mais isso, não. Chega de andar com a ilhinha, com os caras. Aí o Ocê é um amigo dele que é um Maia, né? E o Ocê foi quem fixou a ilha no ponto que os Teleres queriam. Aí, como ele fixou, não sei se ele não conseguia desafixar o que quer, eles tiveram que construir navios. Às vezes ele fala, gente, dá um trabalho do cacete tirar essa ilha daí. Já pensou, ter que quebrar toda a fundação da ilha. Então, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, tem uns cisnes fantásticos aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem navios, e os cisnes vão puxar o navio. Porque não tem vento. Então, aí os cisnes de asas fortes. Então os caras vão com um bando de cisne puxando o navio, que deve ser uma cena, assim, hilária. E aí eles finalmente... Mas é melhor do que um sonho que eu tive, que eram gigantes depilados que... empurravam navios. Empurravam navios. Sim, exatamente. É melhor. Navio Mas sugestão aí pro Christopher Tolkien, se a gente quiser fazer uma reedição, talvez. Então você tem uns gigantes depilados aqui, talvez você queira que eles levem os navios. E por que eles eram depilados? Era pra ver os pelos crescendo, sabe? Quando... Sim, você vai explicar seu sonho bizarro. Enfim. Mas, viu, podia ter feito alguma coisa bem interessante com ele aí. O Tolkien fez esse verdade. capítulo. Esse capítulo novamente mostra uma intensa vontade de todo mundo de mudar de nome por qualquer motivo. Tem várias vezes assim, eles também eram conhecidos por não sei o quê, porque eles foram deixados para trás. Sabe, tem um elfo que tá vindo, aí o cara tropeça na pedra, aí o cara fala assim, não, agora todo mundo vai me chamar de Elamauê, porque significa aquele que tropeçou na pedra quando eu tava vindo pra Valinor, sabe? Não, mas imagina o seguinte, todo mundo tem meio que um nome parecido, tipo um Enzo, Enio, não sei o que lá. Imagina hoje em dia... todas essas crianças chamadas Enzo, elas não vão querer mudar o nome no futuro? Não, mas é que nem no ensino médio. No ensino médio, pelo menos onde eu estudei, quase todo mundo tinha apelido. Não sei por que tinha essa mania de dar apelido pras pessoas. Então, todo mundo recebeu um apelido. E é meio que assim, quando ele começa a falar, sei lá, dos filhos do Fëanor, ele começa, aí tem esse aqui é o não sei o que, o sério, esse aqui é o matreiro, esse aqui é o, sabe? Então é assim, porque todos eles chamam Enzo, então tem que dar um apelido. Sim, eu sou uma das gerações das Thaíses, né? E sempre a gente é conhecido ou pelo sobrenome ou por um apelido, então... Nossa, a parte dos nomes e dos apelidos é muito bizarra. Porque você começa a ficar meio confuso, porque às vezes ele chama uma pessoa pelo apelido e às vezes pelo nome, assim, ao longo da história. Porque o narrador é íntimo de todo mundo, sabe? Ele já tá chamando pelo apelido. Eu entendo isso. Minha família é grande, então tem pessoas que as pessoas chamam as pessoas pelo apelido, outros chamam pelo nome, então eu fico, essa é a mesma pessoa? Ou pela posição em relação à pessoa, tipo assim, essa Dinda é a Dinda dela, mas não é a Dinda do outro. Então, tipo, quando essa pessoa fala Dinda, ela tá falando de uma pessoa. Quando a outra pessoa fala Dinda, ela tá falando de outra pessoa. Então, é bem complicado. Viu? É como estar na minha família esse livro. Nossa, é verdade. Principalmente quando sua mãe começa a falar sobre as gerações e as ramificações da família. Vocês lembram de não sei quem que foi pra não sei onde, não sei o quê? Eu falei, meu Deus, é tipo um elfo que foi pra ilha isolada lá. Exato. Aí, ó, tá se identificando. Eu vou começar a fazer a árvore genealógica aqui do Silmarillion pra ver se eu compreendo. Pra onde a gente precisa ir pra ir buscar os Teleres da sua família, pra arrastar eles pra cá? Olha... Tá faltando alguém? Não sei, tem muita gente espalhada. Ou todo mundo tem que ir... Ou São Carlos é Valinor. São Carlos é Valinor. É Valinor? Todo mundo tem que ir pra lá? A gente tá longe de lá, a gente é os Teleri, que quiseram ficar. Eu quero ficar aqui tomando água de coco. É isso. Essa é a história do... Tem uma parte importante que ele começa a falar nessa história, ele começa a introduzir Fëanor mais seriamente, né? Eu não sei como é que fala, se é Fëanor ou Fëanor. Tanto faz. Isso. Mas ele é aquele que tem habilidade com palavras e com as mãos. Sim.
E o Fëanor, ele é um personagem... Que é filho de Finwë. Que é filho de Finwë, que é o rei bom dos a gente Noldor. falar da árvore genealógica aqui. Exatamente, que é o rei dos Noldor. Que é o cara que tá com saudade dos Teleres e ficou enchendo o saco dos Valar pra trazer eles. Isso. E aí, o Fëanor, ele é Eu não muito... sei se eu falei aqui, mas o EoE volta, né, com a Amélia, claramente com síndrome de Estocolmo, porque eles falam que ele sai do transe que ele estava. Ah, pois é, né? Então, realmente, isso confirma o caso a tese que a gente... de estupro. É, a tese do encantamento. Realmente, ele foi enfeitiçado de verdade, não figurativamente, né? Exato. Mas eu tava falando do Fëanor, que assim, ele começa a descrever ele, fala que ele é o cara habilidoso, não sei o que, um dos filhos, ele também tem seus filhos, tal. E por que ele dá essa ênfase nesse personagem? Porque esse personagem é muito importante pra história do Silmarillion. Então, a gente vai ver isso ainda. E os pedreiros de Finwë, da casa de Finwë... Os pedreiros. Então, tipo, é um pedreiro mesmo, eles estão fazendo obra, eles terminaram a obra. Não sei. Eles pararam pra ir fazer obra em outro lugar? Eles estavam fazendo 2 obras ao mesmo tempo? Eu lembrei daquele da Porta dos Fundos do pedreiro, que ele começa a fazer várias obras ao mesmo tempo e fica saindo de uma pra ir pra outra. Então, tipo isso. Então, assim, eles encontram as primeiras gemas. E tem um negócio que os caras começam a produzir as gemas, e eles falam assim, eles não entresouravam, eles não guardavam as gemas, eles ficavam jogando por aí, e aí tem uma hora que ele fala que as praias eram cheias de gemas. Eles deram pros Teleri. Eles jogavam nas poças. Pô, mas jogar nas poças, aí você tá fazendo pouco caso, já que... Tipo, tem uma parte que ele fala que eles jogavam nas poças. Nossa. É tipo, só pra fazer tipo, tchum, sabe? O barulho é engraçado, eu confesso. Não, eu entendo que essa... Como o Tolkien não sabe, ele só sabe fazer analogia, apesar dele odiar a analogia, isso é claramente uma analogia ao paraíso, porque tem uma passagem bíblica que fala sobre o paraíso ter portões de pérola e ruas pavimentadas de ouro. Tanto e portas que de ouro. Em Eldamar é tudo feito de pérolas, né? Exatamente. Então tem essa analogia clara, e esse negócio das as praias são feitas de pedras preciosas, que deve ser bem ruim pra andar, né? Ninguém pode ficar descalço. Então, coisa terrível. Você não pode nadar na praia porque você volta com o pé encrustado de pedra preciosa. E aí, elas não valem nada, porque tem muito, né? Você sabe, lei da oferta e da procura, então é banal. Isso é rico, é pra mostrar abundância pra quem? Porque, tipo, não é pra eles. Se o dinheiro dá em árvore, todo mundo é rico, então ninguém é ao mesmo tempo. É tipo aquela cena do segundo livro do Guia dos Mochilas da Galáxia, que os caras decidem que as folhas são dinheiro, então todos eles são ricos, e todos eles estão cheios de folhas dentro da roupa, assim, pra guardar o máximo de dinheiro possível. Tipo isso. Os caras têm um monte de pedra preciosa, um monte no chão, então elas não valem nada, não é preciosa. Então a pedra em si é mais preciosa do que as pedras preciosas, no fim das contas. Os elfos foram pegos pelo capitalismo. Pelo mercado, pelo deus mercado. Maldito Melkor comunista. Exatamente. O Melkor... Que é o culpado de tudo. Sempre, até as geadas que tem, tipo, 3 eras depois, ainda é culpa dele. Aposto que o aquecimento global é culpa dele. As bestas malignas que existem, é tudo culpa dele também. Eles falam disso. Enfim. Mas essa é uma historinha bem curta. É engraçada falar dela, engraçada. Mas quando você tá lendo, você fala, meu Deus, de quem que eles estão falando? E o pior é que, tipo... Sabe quando você começa a ler aquele livro? Malazan mesmo, que você fala assim, nossa, meu Deus, tô perdidaça aqui, talvez no fim eu me encontre. E você se encontra? Nesse aqui eu acho que nem no fim eu vou me encontrar. Mas não, porque ele não tá contando uma história contínua, né? Contínua. Ele na verdade vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele tá fazendo uma genealogia, contando sobre mito, ao mesmo tempo que ele fala da história, ao mesmo tempo que ele fala das relações, ao mesmo tempo que ele fala da posição social de tal pessoa, ao mesmo tempo que ele fala que ele tinha saudade do povo, que aí ele manda o deus ir buscar, e aí o cara não quer vir, aí o deus volta só com uma parte, aí ele manda de novo, sabe? Tipo, não, o Humo... É por isso que o Humo vive puto. Porque ele é o garoto de recados. Sabe? Ele é e ele só vai fazer o que ele não quer. Como ele não vai ficar bravo de má vontade? Ele é o carteiro da Terra-média. Coitado. Ele é o carteiro que nunca acha o cara que tá pra entregar, sabe? Ele fica voltando várias vezes no mesmo lugar. Coitado. Com o mesmo pacote. Mas... No próximo capítulo, que eu li por acidente, só contando uma historinha que eu passei batido pelo título do próximo, e aí eu li esse e o próximo e achei que era um capítulo só. E ele começou a discutir o próximo também. E eu falei, o que ele tá falando? Eu achei bem estranho. Próximo capítulo ele começa a entrar na história mais importante mesmo, dos eventos que dão o nome ao livro do Silmarillion, que é a Silmarils. E assim, o
que são os elfos Vanyar? Ninguém liga pra eles. Eles não são os abandonados? Não, o povo abandonado era o que ficou esperando o Eowyn. Ah, então tem tanto povo assim que alguém sempre é esquecido. É assim que acontece. É, então. E tem também os elfos falastrões, não sei, ou que falam, alguma coisa do tipo, que são os que começaram... Foram os primeiros marinheiros, os primeiros a construir navios sem ajuda de ninguém. Uhum. Eu fiquei pensando, o Humo é tipo um tio da van, assim, da van escolar, que ele tem que ficar andando lá pro outro. Não da Avan. Não. O tio da van escolar. Tio da van escolar, o cara que fica indo buscar os caras, sabe? Aí, agora você esqueceu alguém, sabe? Tem que fazer 500 passagens, né? Então. Ou a pessoa não queria ir. Mas faz sentido agora que você falou tio da van. Que é tipo ele chegar na escola assim, mas tal pessoa não veio. Ele tá doente. Não, mas você tem que buscar tal pessoa. Sim. Não, mas tal pessoa não veio. Ele não quis vir hoje na escola. Não, mas você tem que trazer ele. Não é meu trabalho isso. Não. Eu não posso obrigar os outros. É como se o tio da van voltasse e falasse que a escola mandou trazer o moleque e ele vai à força, né? Sabe? E aí, Thaís, o que você achou desse capítulo aí? Olha, eu tenho gostado porque eu tenho tentado fazer piada com eles. Mas, assim, é uma monografia, eu não posso falar outra coisa. Sabe quando você pensa assim, putz, achei muito legal esse mundo, queria saber mais sobre a construção dele. Não quero mais. Eu sei, eu entendo. Eu gosto por osmose, talvez, e porque é engraçado também discutir essa parte. Mas, assim, lendo não é tão agradável, né? Não é agradável. Não é agradável ler. Porque, tipo, é uma coisa muito acadêmica mesmo. Tipo, isso transpira academicismo do Tolkien. O jeito que ele fala assim, agora... Aí tem tal pessoa, e ele tinha 7 filhos, e os filhos dele são XX, XXX... Ele tem xixi, meu Deus, sei o que chama de xixi. Não, tipo, XX, XXX. Tá. Vou falar outra analogia, vou fazer. Então, aí tem tal filho, ele tem 3 filhos, que é o fulano, chamado de o matreiro, e o cicrano, que é chamado de o corajoso, e não sei o quê. Aí, tipo, porra, o que isso tem a ver? Por que o cara vai parar pra contar quem são? Eu gosto de ler livro acadêmico, mas assim, não esse tipo de livro acadêmico. Eu gosto de ler livro acadêmico contando a história da humanidade, em geral. Não dos elfos, eu tô nem aí pros elfos. Mas você não sabe que os elfos são, tipo, a humanidade superior? Tipo, sei lá, é a raça ariana do Tolkien. Sim, É a raça ariana do Tolkien. Tipo, por mais que, assim, a gente fala assim, nossa, o Tolkien, ele era antirracismo e não sei o quê, porque ele expressava isso em suas cartas e tal, mas, subjetivamente, ele tá falando que as divisões raciais da Terra-média são divisões raciais da humanidade, que existe alguém que é superior inerentemente, que seriam o que os elfos são. Tanto que eles são os primeiros filhos de Ilúvatar. E que são os que têm mais favores dos Valar. Os são meio que os primogênitos. deuses. Logicamente, são mais amados pelos deuses, né? Porque eles são melhores, mais perfeitos, eles vivem pra sempre, eles fazem as melhores artes. Existe essa puxação de saco, essa ideia do arianismo élfico. Eu gosto porque eu estou me divertindo gravando podcast, então eu faço várias anotações desse tipo. Mas eu não leria por conta. Por diversão? Não, porque não é divertido. Eu acho ler Sapiens muito mais divertido que isso. Sim. Mas aí você tá falando um negócio falando sobre a história da humanidade de verdade, né? É que quando você vai destrinchar, né, uma história mítica fictícia da maneira que é feita, você tem que ter, nossa, muito uma cabeça pra... vou entrar totalmente na fantasia. A Terra-média é verdadeira. Então eu não consigo. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Uhum. E assim, quando a pessoa vai e volta na história, ela me perdeu já nessa história. Então, eu tenho um problema com isso. E assim, a gente tá... no último capítulo a gente leu uma coisa falando que o povo já tinha considerado que o Eowyn tinha desaparecido e o Eowyn, ele era o novo líder. E eles voltam de novo nisso, nesse mesmo capítulo. Uhum. Eu lembro desse. Sim. Beleza, faz tempo que eu li, mas eu ainda lembro disso. Então, eu acho muito ruim esse ir e voltar. Ir e voltar, parece que é aquela sua tia-avó que já tá meio esquecida das coisas, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Na mesma conversa, né? Ou o mesmo assunto, né? Não, realmente parece uma tia-avó contando sobre a família. Então, é isso.
É isso que vocês gostam? É disso que vocês gostam de Tolkien? Vocês gostam de, tipo, um idoso esquecido falando sobre a família longínqua de vocês e ele vai e volta? E ele não lembra direito o nome, daí dá outro nome pra pessoa, né? Não, mas ele fala assim, a gente tinha um tio, ele chamava Plínio, mas era conhecido como Piu Piu, sabe? Mas e aí, o que você achou? Não, eu gosto, mas eu me divirto por causa disso, da diversão em geral. Eu não ligo pra esse negócio, esse aspecto de criação de mundo. Eu vou ser bem claro. O Tolkien, pelo menos no Silmarillion, né? Ele não tá fazendo de uma forma romanceada, não é um romance. Literariamente não é um romance. Lembrando que eu tô falando aqui que não tô falando de romance romântico, né? Tô falando de... a palavra aqui em inglês seria novel. Seria tipo uma história de prosa e tal. Ele não tá usando prosa, ele não tá romanceando, ele não tá fazendo nada do tipo. Ele tá fazendo uma coisa, assim, descritiva, puramente descritiva. Eu estou acostumado com isso por causa da natureza do que eu estou acostumado a ler, que é RPG e esse tipo de coisa. Eu prefiro ler um livro de RPG. Sim, ok, tudo bem. Eu entendo. É que ele é de uma forma muito antiquada e muito antiga. Ele não é prático, porque a ideia dele não era que fosse um RPG, apesar de funcionar muito bem. Seria uma forma muito antiquada, na verdade, de escrever um RPG. Por isso eu não vejo um problema em um livro que é isso, que é tipo só informação, assim. Parece que é um monte de informação jogada de uma maneira semi-estruturada, sabe? Mais ou menos, não é totalmente caótico, mas também não é. Eu gosto da construção de mundo, eu gosto da historinha dos personagens, eu gostaria, lógico, que fosse muito mais elaborada dentro deles, que a gente pudesse se identificar melhor com os personagens, porque não existe identificação com um personagem cuja única qualidade, a única descrição dele é que ele é bom com alguma coisa. Porque sempre a descrição de todos os personagens é isso. O Fianor é muito bom com as mãos, não sei o quê. É tipo, sabe aquela tia que fala assim, sabe seu primo? Passou no concurso. Então, é meio que isso. Então, ele é a sua tia-avó meio esquecida falando sobre parentes distantes que passaram em concursos, porque todos eles são elfos. Porque todos eles são arianos. Então, todo mundo é melhor que você. E basicamente é isso, assim. Essa é a historinha. É uma... Vamos falar a verdade. A melhor forma de falar assim, é uma forma de masturbação mental. É uma forma de você ficar adulando o seu ego mentalmente sobre o que você está criando e falando como é legal o que você está criando. O Tolkien não tem um grande talento como romancista. Inclusive, no Senhor dos Anéis, eu sinto falar, a história como no geral pode ser boa, o enredo não é, a narrativa também não é. É mais dentro da construção do universo. E os temas, né? Os temas são importantes e são legais sempre. Eu posso dizer que o que eu gosto dele é o Hobbit mesmo. Sim, mas é porque o Hobbit foi o que ele fez mais focado em narrativa, porque ele queria agradar, meio que uma criança. E ele acha que para um público que não é infantil não precisa de narrativa. Ele acha que é só você falar umas informações de maneira mais seca. Ainda é uma novelização, né, o Senhor dos Anéis, mas ele é bem menos lúdico, assim, menos preocupado em ser interessante ou divertido do que o Hobbit, que eu acho que é uma preocupação maior. Enfim, mas eu gosto por esses motivos. Não gosto de algumas coisas, mas assim, são coisas que eu já sabia que não ia ter, então nem fui enganado. Então tudo bem. O nosso próximo podcast vai ser sobre o conto O Cerco, do J.M. Trevisan, que faz parte do livro Crônicas da Tormenta, volume 1, que é sobre contos que se passam dentro do Tormenta RPG, do mundo do Tormenta RPG. Não do Tormenta RPG. Sim. Do Tormenta. Mas é RPG. Esse também é. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Até mais.